Hoje estamos na quarta mensagem e seguiremos até dezembro. Gênesis capítulo 3, versículo 7 ao versículo 15. As primeiras consequências do pecado e a esperança de redenção. É o que vamos falar hoje. Gênesis capítulo 3, versículo 7 ao versículo 15. Pelo menos é fácil de encontrar, né? Na versão Nova Almeida atualizada, NAA. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu a árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da mulher, e o descendente, entre a sua descendência da serpente, e o descendente dela, o descendente da mulher. Este, descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Você pode dizer amém? Os primeiros capítulos de Gênesis mostram o quão é especial o ser humano. Como Deus teve cuidado em fazer o ser humano, em criar o ser humano. Ele é resultado de um projeto, né? De algo pensado, algo planejado. Deus não disse assim: haja o homem, haja a mulher. Não. Diferente de qualquer outra criatura, Deus fala como faria o ser humano. Vamos fazer a nossa imagem. Vamos fazer a nossa semelhança. Deus planta um jardim para esse homem. Deus o molda com sua própria mão. Deus coloca do seu espírito, Deus sopra em suas narinas. Deus coroa toda a criação com a feitura do homem, fazendo esse ser especial à sua imagem e à sua semelhança. E havia dois propósitos principais. A gente pode extrair isso do texto. O primeiro propósito era que este homem, que foi criado à imagem de Deus, vivesse um relacionamento com Deus, tivesse comunhão com Ele, fosse um amigo, e que esse homem fosse um espelho da sua glória, que ele, através da capacidade de gerar filhos, espalhasse a glória de Deus, a imagem de Deus por toda a terra. Esse era o plano de Deus para o homem.
Mas, como vimos esses dias, a última mensagem que eu preguei, falei sobre a queda, a tentação. O tentador, ele entra no jardim, onde eles viviam, no Éden, onde Deus havia colocado. E Deus havia ordenado para o homem que ele não deveria comer de certo fruto. Poderia comer de tudo que estava no jardim, menos de um fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, como vimos, a mulher, ela foi enganada. E o homem, deliberadamente, por uma decisão, não por engano, ele desobedece. Ele ouve o apelo da sua mulher e come do fruto com ela. É aqui que é interrompida a beleza dos 2 primeiros capítulos, a pureza daquele casal, a perfeição, o lirismo, toda aquela beleza, todo o colorido dos 2 primeiros capítulos, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom, é interrompido por esse acontecimento. O cenário muda completamente, foi o tema da última mensagem. Até o capítulo 2, nós vamos ler a Bíblia dizendo, e Deus disse, e disse Deus, e disse Deus. Pela primeira vez no capítulo 3, nós vamos ler, e disse a serpente. A serpente começa a falar. E isso acontece. Depois de Deus, às vezes, Satanás fala. E o pecado entra. E o pecado traz consigo suas consequências. E é isso que veremos hoje, as primeiras consequências do pecado e a esperança da redenção. Em que nível o pecado atingiu a família humana? Em que profundidade nós somos atingidos nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções, no casamento? E que medida Deus tomou em relação a isso para tratar o homem? Vamos tentar responder essas 2 perguntas. No primeiro versículo que nós lemos, nós já vemos de cara 3 consequências. Versículo 7, se você puder deixar sua Bíblia aberta, a gente vai ficar aí nessa passagem. Gênesis 3, do 7 ao 15. Tentei até o 24, mas aí a ceia ia ser servida à meia-noite. Então, os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeiro, a percepção de que estavam nus. A perda da pureza. Segundo, vergonha. Eles sentem vergonha. Antes estavam nus, mas não havia vergonha. Agora eles se sentem envergonhados por estar nu. E a terceira consequência, o jeitinho humano para lidar com o pecado. Fizeram folhas de figueira. Dá para imaginar a vergonha, porque apesar da evolução, apesar do liberalismo, a nudez ainda é algo vergonhoso. Especialmente se ela acontece sim. Você está na sala vendo alguma coisa, eu já vi um programa, inclusive, de humor, né? O cara está no lugar, de repente cai a cortina e o cara está diante de uma plateia. Né? Imagina, de repente a cortina se abre, a parede é de vidro, os vizinhos estão na frente fazendo um churrasco, qualquer um morreria de vergonha. Aliás, esse é o pesadelo de muita gente. De repente está num lugar exposto e perceber que está pelado. O homem percebe a nudez, ele tem vergonha e ele procura cobrir as partes pudendas, né? Como se falava antigamente. Tá vendo? O som some de uma hora para outra. Como se entrasse o celular aqui, para o meu retorno, pelo menos. Mas como vamos ver, ele tenta dar um jeitinho, ele tenta cobrir a sua vergonha, o seu pecado, é o que ele está tentando, mas ele não consegue. É uma lição de que não há nada que o homem possa fazer, não há absolutamente nada, que possa encobrir os seus pecados diante de Deus. Mas a reação do casal é algo interessante, é algo para se observar, porque
eles cobrem a parte sexual. E a parte sexual não tem necessariamente nenhuma ligação direta com o pecado que eles acabaram de cometer. Porque eles deveriam, talvez, tapar os ouvidos. Você acha que é o microfone? Bateria? Eles deveriam tapar os ouvidos. Por quê, pastor? Porque tudo começou quando eles ouviram a serpente. Eles deveriam cobrir os olhos. Por quê? Porque foi a partir daquele olhar de cobiça lá para o fruto que a coisa começou. Eles deveriam cobrir as mãos, colocar uma luva. Por quê? Porque eles pegaram o fruto. Eles deveriam, faria muito mais sentido, cobrir a boca. Porque eles comeram o fruto, foi com a boca que o fruto foi comido e o pecado cometido. Mas veja, não. Eles não cobrem mão, eles não cobrem os olhos, eles não cobrem a boca, eles cobrem a parte íntima, a parte sexual, que não tinha uma ligação com o fruto. Por quê, pastor? Era ali que estava a vergonha, era ali que estava a culpa. É a prova de que o pecado teve sua consequência primeira, no propósito de Deus em relação à família, em relação aos filhos. O propósito de gerar filhos estava sendo afetado. Aqueles dois não gerariam mais filhos santos, não gerariam mais filhos puros, não gerariam mais filhos que espelhariam totalmente a glória de Deus. Agora, os filhos que eles gerariam seriam pecadores, também tomados pelo medo, também tomados pela culpa, também passíveis de erro, com a mesma vergonha. Por isso, os órgãos sexuais são cobertos. Era o que foi afetado. Versículo 8, vamos prosseguir. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, versículo 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mais 3 consequências do pecado. Primeira consequência, a amizade com Deus foi afetada. Deus vai visitá-los como um pai, como um amigo. Talvez houvesse um lugar, é provável que tivesse. Nós temos hoje uma casa de oração, provável que ali tivesse um lugar onde Deus descesse e eventualmente conversasse com o homem. Mas nesse dia o homem, vendo Deus se aproximar, ou escutando os passos de Deus, eu não sei de que maneira Deus se apresentava ali, mas era possível ouvir os passos de Deus se aproximando. A Bíblia diz que o homem se esconde. A comunhão, essa intimidade é afetada. Eu fico imaginando Adão se escondendo, dizendo para Eva: vai lá, diz que eu não estou. Diz que eu saí. Eu não, estou fora. E os dois se escondem juntos. O pecado os leva a querer evitar um amigo, evitar o Criador, evitar Deus que iria visitá-los naquela tarde. O homem conhece um inimigo terrível, o medo. Algo que até hoje afeta grande parte da população. Adão diz: tive medo. A paz, a confiança, a relação prazerosa com Deus sai de cena. Agora entra no lugar o medo. Ele tem medo de Deus, medo da presença de Deus. E a terceira consequência, desejo de fugir do juízo divino. Ele sabe que Deus virá para castigá-lo, então ele foge, ele tem medo do juízo. E quanta coisa o homem inventa, irmão. O homem inventa para quê? O homem inventa prazeres, distrações, porque ele não quer pensar na morte, ele não quer pensar que esse corpo que ele ama vai morrer, vai ao chão, apodrecer, ser comido por vermes, mas existe um espírito, e esse espírito é imortal, e esse espírito estará diante de Deus. Quem gosta de pensar nisso?
Então é melhor não pensar. E o homem então cria fugas e mais fugas, porque no íntimo todo ser humano sabe que um dia ele terá que prestar contas ao Criador. Veja, primeiro Adão tenta esconder seus pecados, seu pecado, cozendo para si folhas de figueira. Agora ele tenta fugir do juízo, se escondendo entre as árvores. Como é que alguém, meu Deus, imaginou que ia ficar vestido com a cinta de figueira? Ou como é que alguém imagina que vai se esconder de Deus atrás de uma árvore, gente? Perceba a infantilidade. Na inocência, Adão se revela um cara extremamente capaz e inteligente, dando nome para todos os animais. Mas no pecado, age como um tolo. Ninguém consegue resolver o problema do pecado por seus próprios meios. E brincar de pique-esconde com Deus, esquece, não dá. Você não vai conseguir, não tem como. Adão diz, eu estou nu. Ele reconhece que ele fez a figueira, ele fez lá, botou uma figueira lá na frente, não sei se colocou alguma coisa aqui, não sei, mas ele diz assim, não, eu estava nu. Porque ele reconhece que aquilo que ele fez para remediar a sua vergonha, a sua culpa, o seu medo, não funcionou. Não importava se a folha cobria ou não cobria, diante de Deus, ele continuava despido. Não importa o quanto você se cubra, não importa o disfarce, não importa o quão longe você vá, Deus vai estar lá. E a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Deus chama o homem, que interessante, Deus diz, onde estás, Adão? Fica imaginando Deus. Dá para imaginar, irmão? Você consegue imaginar Deus descendo no jardim, onisciente, onipresente, onipotente. Adão assim, e Deus, Adão, cadê você, Adão? Onde você está, Adão? Deus olha para lá, Adão aqui. Qual o pai, né, que nunca brincou assim de se esconder com o filho? O filho está atrás da porta, o pé está ali, tu está vendo, está fazendo barulho. Aí tu fica, cadê onde você está? Gente, como você se esconde bem, né? Não estou te vendo. Aí, dá um susto em você, ai que medo, você toma até susto, né? E a criança pensa que ele é o melhor, né? É ninja, que se escondeu mesmo, né? E você está vendo lá, até o pano que ele fica cheirando está lá. Eu fico imaginando Deus fazendo assim com o homem. Sabe, a Bíblia diz que quando nós vamos pedir alguma coisa a Deus, escute, Deus já sabe que palavras serão proferidas antes dos nossos lábios dizerem essas palavras. Sim ou não? Está na Bíblia. Mas ainda assim, a Bíblia me orienta a orar. Deus deseja que oremos. Por quê? Porque Deus quer um relacionamento. Deus não apenas desce ao jardim, Deus desce ao nível humano para se relacionar com um homem. Ele anda pelo jardim, ele precisava andar para dizer, Adão, estou chegando, olha o pai, estou chegando. Ele pergunta, Adão, ele sabe onde Adão está. E depois ele pergunta, Adão, o que aconteceu, meu filho? Me diz o que aconteceu. Você comeu do fruto? Como se não soubesse? Veja, aqui é a primeira ação de graça da parte de Deus. Deus tinha todo o conhecimento e todo o direito de chegar julgando e condenando. Deus poderia matar Adão instantaneamente. Eu sei o que você fez do céu. Fazer um bum, raio. Acabou. Casal novo. Melhor. Vou fazer um upgrade agora. Mas Deus se humaniza. Deus desce ao jardim. Deus desce ao nível do homem. Fala com o homem. O que é que você fez? Onde é que você está? Ah, você está aí. Estava te vendo. Olha que coisa. Graça. Versículo 11. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Porque o homem diz, eu estava nu. Mas Deus falou, mas nunca falei que você estava nu. De onde você tirou essa ideia? Como é que você soube disso? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Deus está dizendo, por acaso, cara, será? Olha só. Quem sabe? Né? Isso não é resultado da desobediência, não. Veja, Deus não acusa. Deus faz perguntas.
Veja o quão Deus é gracioso. Deus sabia onde está o homem, mas Deus interage. Adão, não estou te vendo. Adão atrás de uma árvore ali. Adão, o que é que você fez? O que é que aconteceu, cara? Ele não chega acusando, ele não chega condenando, ele não chega matando. Ele chega perguntando. E ele chega dando o direito ao homem de falar. Até hoje, a graça de Deus continua procurando o homem. Até hoje, a graça de Deus continua dando a oportunidade do homem, apesar dos seus pecados, de falar com ele, de pedir perdão, de confessar os seus pecados. Ele não está perguntando a Adão porque ele não sabe o que aconteceu. Ele está perguntando a Adão porque, ao ter a chance de falar, aquela angústia, aquela culpa, aquele medo se dissolveria, diminuiria. Por isso que você procura um psicólogo, por isso que você procura um amigo, porque a cura começa sempre pela fala. E ele está dando o direito ao homem de confessar, de se arrepender, de se explicar. Fala aí, meu filho, o que aconteceu? Vai, desabafa, desabafa. Faz de conta que eu não sei, ora. Dobra o joelho, isso, pode chorar, fala, eu estou escutando, eu estou escutando. Não é porque Deus precisa disso, é para a gente mesmo, entendeu? A oração nem sempre tem a ver com o fato de você fazer com que Deus faça o que você quer. A oração nem sempre vai mudar um plano, uma direção, algo que Deus está fazendo, mas a oração sempre vai beneficiar quem ora. A oração sempre vai produzir um resultado bom naquele que ora. Então Deus está dizendo, fala, Adão, pode falar. Olha o versículo 12. Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore que eu comi. Veja esse camarada, gente. Ele não diz assim, Senhor, me perdoa, eu pequei, eu sou fraco, eu fiquei com medo de perder a mulher porque eu a amo, e eu preferi ser expulso com ela, morrer com ela, igual aquela história lá de Romeu e Julieta que vão inventar no futuro. Eu comi com ela, sabendo que ia morrer, sabendo que era desobediência, mas pai, eu pequei, eu sou falho. Mas veja, não é isso que ele diz. Adão, o que é que você fez? Foi a mulher. Foi a mulher. Então o Senhor disse para a mulher, e Deus se vira para a mulher. E Deus fala, e você, o que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente que me enganou e eu comi. Veja, a mulher aprendeu a lição direitinho. Passa a batata quente para o outro. Adão, não fui eu, foi a mulher. A mulher, não fui eu, foi a serpente. Se Deus pergunta a serpente, ela fala, não fui eu, foi o fruto. O fruto, não fui eu, foi a terra. Errar é humano. E colocar a culpa no outro é mais humano ainda. Perceba a ladeira abaixo. Primeiro, ele tenta esconder o seu pecado. Depois, ele tenta se esconder de Deus. Agora, ele tenta culpar o outro. E tenta culpar o próprio Deus. Porque é isso que ele está dizendo. Sabe por que eu pequei? Por causa da mulher que você me deu. Você podia ter me dado uma mulher melhor. Foi ela. Você está orando, Adão? Não, eu não oro, não. Por que você não ora? Porque essa mulher que o Senhor me deu, ela não me chama para orar. Por que você não vem a EBD, Adão? Porque a mulher que o Senhor me deu, ela não me acorda. Ela não arruma as crianças. A culpa é dela, pastor, porque eu não venho a EBD. Por que você não é dizimista? Porque essa mulher gasta meu cartão todo. Por que você não jejua? Porque ela enche a geladeira de coisa que eu gosto. Como é que eu vou jejuar? Definitivamente, Senhor, o Senhor me deu a pessoa errada. Por isso que eu comi o fruto. Por isso que eu não sou um crente melhor. É a mulher. Que homem, né? Meus pais diriam assim, seja homem, rapaz.
É assim, meu pai nordestino falaria desse jeito. Meus avós, seja homem. Tem um remédio muito bom para esse tipo de gente que não assume seus próprios erros. É um remédio que você pode tomar todos os dias, pode tomar em qualquer horário, não tem contraindicação. E o melhor de tudo, não custa nada você tomar esse remédio. Se chama vergonhol na carabixina. Vergonhol na caraxina. É isso, não? Se anotar, anota aí. Vou tomar todos os dias vergonhol na caraxina. Eu olho essa história, eu lembro de uma história de dois personagens da minha infância. Quem tem menos de 20 não deve lembrar, mas o tio vai explicar. Eu pedi até para botar uma imagem, vê se tem aí. Do Zorro e do Tonto. Quem lembra do Zorro e do Tonto? Os jovens não sabem nem o que é isso. Esse cara aí, ó. Zorro. E ele tinha esse ajudante aí que era o índio, né? Pode tirar a imagem, pode tirar. Aí, de repente, estava o Zorro e o Tonto assim num vale, né? Aí Zorro olha para um lado assim, aí na colina está cheio de comanches assim, espalhado, índios comanches para todo lado. Aí Zorro, vamos fugir para cá, Tonto. Aí quando ele olha na frente, está cercado de apaches. Aí Zorro olha para o Tonto e fala, rapaz, nós estamos fritos. Aí Tonto fala, nós quem, homem branco? Adão age assim. O amigo, o cara que disse assim, quando ele viu a mulher, ele falou, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eva, filé mignon, como é que é? Fala, picanha, linda, vamos? Que banha, moché, né? Eva, linda. Ele se apaixona, declara. Isso, irmão, isso foi uma declaração de amor. Não diga isso para sua esposa, não tem palavra mais bonita hoje, ela nem vai entender. Mas nesse contexto judaico, história dessa época, Adão está falando uma poesia. Oh, minha, você é osso dos meus ossos, você é carne da minha carne, somos um, estamos ligados. Agora, depois do pecado, que osso dos meus ossos, nada, que carne, mentira dessa, a culpa é dela. A culpa é dela, foi ela. Irmão, você consegue imaginar o olhar de Eva para Adão? Eu fico imaginando Eva olhando para... Que isso, cara? Deus, Adão e Eva. Adão sai e fala, Senhor, é ela, pode punir. Pode jogar no fosso. Pode jogar ali no jacaré. Foi ela, foi eu não, foi ela. Irmão, eu fico imaginando Eva. E para a mulher, que as palavras são muito mais valorizadas que para o homem. Imagina. Qual foi a consequência disso no interior de Eva? Porque o que Adão está dizendo é isso. Adão está dizendo, ela é o problema. Adão está dizendo, seria melhor que ela não existisse. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu estaria melhor, Deus, se estivesse sozinho. Aquela palavra, e cada uma dessas palavras, foi como uma facada no peito de Eva. Aí tem mais 3 consequências de pecado. Veja que o pecado só vai em lote, né? O pecado nunca é 1 a 1, né? É igual o fósforo, vem em caixa. Igual o lenço de carta, você puxa um, vem outro. 3 consequências. Fuga da responsabilidade. Não sou eu. É a mulher, não sou eu, é a serpente, ninguém assume nada. Separação do casal, eles se separam aqui. Há uma divisão. E o egocentrismo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Me tira dessa. Mata ela, eu quero viver. É exatamente aqui que começa problema em todo casamento. Pode olhar, todo casal que chega diante do pastor no gabinete, é sempre um problema de egocentrismo, de egoísmo, de um
que só olha para o seu umbigo, para o seu interesse, para o seu prazer, para os seus sentimentos. Antes do pecado, o relacionamento do primeiro casal era uma imagem perfeita da Trindade. Dois que se formam um. Anjos não podem fazer isso. Por isso que anjos não têm a imagem de Deus. Porque eles não podem formar uma unidade coletiva. O homem pode. Por isso que Jesus orou que eles sejam um. 1000 anjos no céu são 1000 unidades. 1000 crentes na igreja formam um. Um casal forma um. A imagem de Deus na terra é no homem. Por isso que quando Deus vê o homem sozinho, diz, não está bom, não está perfeito, não está completo. E a solução foi unir homem e mulher. Agora, isso é separado. Eles eram iguais em autoridade. Agora, há desigualdade. Aqui gerou desigualdade. Agora havia conflito, e nós vamos ver isso na próxima mensagem. Conflito, Deus declara, vocês vão viver em conflito. Eles viviam o mesmo propósito, agora eu quero viver, que ela morra. O pecado trouxe a ideia do cada um por si. O pecado trouxe a ideia, coloca na conta dela, me livra dessa. E é exatamente isso que acontece. As pessoas deveriam se casar por amor. E o amor bíblico é o amor eros, que é o amor, sim, da sexualidade. É o amor filial, que é o amor de amigos, de irmãos, mas o amor ágape. E o que é o amor ágape? 1 Coríntios 13, é o amor que se doa. É o amor que se entrega. É o amor que sai de cena e coloca o outro em primeiro lugar. Isso é o amor bíblico, é o amor de Deus, é o amor cristão. É o amor que Paulo diz que é paciente, que é bondoso, que não busca seus interesses, que tudo crê, que suporta, que espera. Mas a grande maioria das pessoas casa exatamente com o sentimento contrário. Casa para ser feliz. Casa para atender os seus desejos. Me ajuda aqui, meu moço, por favor. Qual é o seu nome? Júnior? Me ajuda aí, Júnior, por favor. Para olhar para os seus interesses. Não amo mais. Não estou mais feliz. A felicidade tem um preço, irmão. Não tem lar pronto. Não tem casa. Você não casa e vai na rua e fala assim, olha, onde é que eu vou achar uma casa que tem meu número? Eu tenho vontade de ter uma casa triplex, com 3, 4 quartos, assim. Eu vou achar, está aqui desocupada. Não. Toda casa custa um preço. Toda casa tem um valor. Todo lar tem um valor. Todo lar tem que ser conquistado. Se esse país deseja tanto a paz, por que ele investe tanto em armas? Porque a paz é sempre resultado de uma guerra vencida. A felicidade é uma conquista e demanda esforço, é caro. Você não tem um lar que você deseja? O lar é resultado, um lar em Deus é resultado de uma série de fatores, e é o que a gente vai pensar nesses dias. O casamento continua sendo o plano de Deus para a felicidade do homem e da mulher. Continua. O que Deus disse que é muito bom, a modernidade não muda. O que Deus disse que é muito bom, não importa o que diga o psicólogo, o terapeuta, o sociólogo, é muito bom. O problema não está na instituição, o problema não está no casamento, o problema está numa sociedade hedonista, egoísta, que pensa no seu próprio prazer, na sua própria felicidade. O problema está no pecado que habita na nossa carne. É isso aqui. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu caso porque eu quero ser feliz. Aí o que encontramos, pastor? Encontramos homens omissos, que não exercem a sua liderança amorosa, respeitosa. Homens omissos, passivos, que deixam tudo para que a mulher resolva, que não se envolve de verdade, indiferente aos problemas do lar. A casa está caindo, o vento está soprando, os rios estão correndo, e ele está lá, zapeando na TV. Ou homens ditadores,
que não sabem a diferença entre liderança e autoritarismo. Homens violentos, violentos com palavras e violentos até na intimidade. O que é crime quando não tem o consentimento da mulher, mesmo no casamento? É crime. Pais provocadores de ira, que descontam suas frustrações nos filhos, que em vez de o amarem, o temem. Por quê? Porque aquele que deveria guardar, proteger, na verdade é o abusador. Homens irresponsáveis, que preferem culpar as pessoas à sua volta, não terminam nada que começam e nunca assumem a bronca de nada. A culpa é do outro, a culpa é do presidente, a culpa é do plano Collor. Homens infiéis, iludidos pelo canto das sereias, que expõem suas famílias às consequências da traição e abandonam seus filhos, que vão sofrer anos sem pai. Tem mulher não, pastor? Tem. Mulheres mandonas, que usurpam a liderança dos seus maridos, que querem exercer autoridade dentro de casa, falar mais alto que o marido. Mulheres cheias de si, que amam mais suas carreiras que suas famílias. Mulheres exploradoras, que dormem até 1 da tarde e vivem para atender seus caprichos. Mulheres manipuladoras, que se Hollywood descobre, só em Cristo nós podemos ser o marido que Adão não foi. Só em Cristo. Só em Cristo, minha irmã, você pode ser a Eva, que essa aqui não foi. Por quê, pastor? Porque na nossa força, irmão, nós vamos fracassar. Na nossa força, o máximo que a gente consegue é fazer uma roupinha de figueira, que amanhã já seca, amanhã já está ruim. Por isso que o segredo para amar a esposa ou para submeter ao marido tem a ver com o que Paulo diz. Efésios 5,18, se encher do Espírito. Na carne, obra da carne. Só cheio do Espírito conseguimos ser compassivos, perdoadores, amorosos. Só cheio do Espírito, minha irmã, você vai ser uma ajudadora idônea. Você está com problema no casamento? Sim, pastor, estou. Pare. Veja onde está o egoísmo. Onde os seus interesses estão ocupando o sofá inteiro. É só você que senta. Seus interesses, os seus pensamentos, os seus sentimentos. O outro está de pé. Não tem espaço. Ou a outra está de pé. Maridão, que Cristo seja seu modelo. E minha querida, que o Espírito Santo te ajude a você ser a resposta de Deus para a sua casa. Versículos 14 e 15, encerramos. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos. E entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A primeira evidência da graça de Deus foi Deus se humanizando. Foi Deus perguntando. Deus conversando. Deus dando ao homem o direito de se explicar, de falar, embora soubesse. Isso é uma manifestação da graça. Aqui, a segunda manifestação da graça, uma palavra de esperança. Deus está dizendo, olha, eu vou consertar isso. Eu vou mudar isso, não como Deus, como um homem. Na verdade, Deus tinha um plano, a Bíblia diz, antes mesmo de criar o homem. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia o que ia acontecer. Por isso, Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E é aqui que Deus vai falar desse plano. Deus está dizendo, através da mulher, nascerá um ser humano. Será uma semente da mulher, um filho da mulher. A mulher que pecou, a mulher que foi enganada, ela vai gerar. Olha a mulher sendo redimida pela geração desse descendente, a imagem da mulher, a figura da mulher.
Deus está dizendo, ele vai esmagar a cabeça da serpente, o poder do mal será destruído. Antes de declarar a sentença da mulher, antes de declarar a sentença do homem, primeiro vem uma palavra de esperança. Por isso que a Bíblia diz que a bondade de Deus e a misericórdia me seguirão. A bondade sempre precede a misericórdia. Deus é bom, independente dos erros que cometemos. Ele é bom antes de ser misericordioso. Por isso que na ceia, antes de participarmos do sangue, do vinho, que representa o sangue, que nos purifica dos pecados, primeiro participamos do pão. Deus está dizendo, eu te aceito. Você é membro do meu corpo. Deus diz para a mulher e para o homem, virá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Aqui é chamado de proto-evangelho. É o primeiro evangelho. É a primeira boa notícia de redenção, de salvação. Deus está dizendo, tem jeito. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Sabe, virá um. Eu não vou destruir como Deus. Mas esse que virá tem que ser Deus. Por quê? Porque a lei de Deus foi quebrada. E um ser inferior a Deus não pode rasgar a cédula que condena. Tem que ser igual a Deus. Um ser que é um diretor não pode anular uma condenação de um presidente. Só um ser igual ao presidente. Mas a guerra tinha sido derrotada pelo homem. Vencer Satanás como Deus, o homem continuaria sendo derrotado. Deus diz, não, ele também será homem. Ele vai mostrar para todo homem que ele pode vencer o mal. Porque ele venceu a esperança para que todo homem vença. Satanás poderia estar pensando agora, mas eu ganhei. Deus perdeu. Eu ganhei, eu destruí a criação de Deus, eu destruí a imagem de Deus. Mas Deus está dizendo para ele aqui, ei, a guerra só começou. É só o primeiro round. A luta, agora que a luta começou. Deus está dizendo para Adão, Adão, não precisa ser tomado mais pelo medo. Não precisa ser consumido pela vergonha. Não precisa ser consumido pela culpa. Eu sempre estive no controle. Eu tenho um plano. Eu tenho uma solução. E eu tenho uma notícia para você, Adão. Você não vai perder essa guerra. Ele olha para a mulher e diz assim, olha, para você vai gerar um ser tão poderoso. Através de você virá alguém tão poderoso, que ele vai esmagar a cabeça dessa serpente. Ele vai vencer o mal. E ele vai dizer para todos os homens, porque eu venci, vocês também podem vencer. Em mim vocês podem vencer. Veja, concluindo, o pecado começa no jardim. Quando o pecado começa, pastor? Quando a palavra de Deus é questionada. Foi assim mesmo que Deus falou? Será que é isso mesmo? Quando o caráter de Deus é questionado. Será que Deus não está escondendo nada de você? Será que o que Ele disse é verdade? É aqui. É através dessa dúvida. É através da incerteza sobre a palavra que surge o pecado. Por isso que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. É a palavra que nos blinda. Agora o pecado se concretizou. Quando, pastor? Quando Adão tira Deus do primeiro lugar. Quando Adão, em vez de ouvir Deus, ouve sua mulher. Quando Adão, em vez de preocupar-se em agradar a Deus, ele atende ao apelo dela. Ele está tirando a palavra do centro. Ele está tirando Deus do lugar mais alto, do lugar de honra, e ele está fazendo aquilo que ele acha que é o certo. Ele está tomando as decisões de acordo com o que ele acha melhor. Ele ouve a mulher e ele delibera. Ele decide. Ele faz suas próprias escolhas. Séculos depois, também num jardim, o segundo Adão, o descendente da mulher, também ouve a mesma proposta. Esquece a vontade dele. Esquece o caminho que ele traçou. Tem um caminho mais fácil. Tem um caminho melhor. Mas ele não encontra os olhos do segundo Adão brilhando para o proibido. Eles não veem esse segundo Adão flertando com o pecado. Ele está orando. E a oração dele é, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas tem o seguinte,
que não seja feita a minha vontade. Não é minha vontade que importa, mas seja feita a tua vontade. O primeiro Adão, ele aponta o dedo para sua esposa. O segundo Adão, ele abre os braços no Calvário para sua noiva. O primeiro Adão, sendo culpado, ele transferiu a culpa do seu pecado para sua esposa. O segundo Adão, sendo inocente, levou sobre si os nossos pecados. O primeiro Adão tentou se salvar, sendo egoísta. O segundo Adão se entregou por amor. Sabe, eu não sei que animal foi morto, porque a Bíblia diz aqui, nós vamos falar isso semana que vem, Deus faz uma roupa de pele, uma roupa de couro, e Deus troca aquela cobertura de figueira por uma roupa melhor, uma roupa permanente. Que animal foi esse? Não sei. Mas eu sei que ele foi morto. O que eu sei dizer é que ele não tem culpa. Ele não tem absolutamente nada a ver com o erro. É a primeira referência a uma doutrina que Paulo vai falar em Romanos, chamada doutrina da substituição. A serpente fala, a serpente mente. Esse animal, ele é mudo. Ele não fala absolutamente nada, mas ele é a solução apresentada por Deus. O derramamento de sangue. Folhas de figueira não têm sangue. Aí a gente lembra do cordeiro profetizado por Isaías 53, 7, que diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Que cordeiro é esse? Ele responde no versículo 5, aquele que foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que põe fim à inimizade entre nós e Deus estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, redimidos, salvos. No jardim do Getsêmani, o segundo Adão venceu o segundo round. No jardim do Getsêmani, o segundo Adão não cedeu ao apelo da serpente, ao apelo do tentador. Ele aceitou a cruz, e na cruz ele esmagou a cabeça do mal, a cabeça da serpente. Ao morrer, desce até o inferno, toma a chave da morte do inferno, tira a autoridade de Satanás, e em breve ele voltará para colocar esta mesma serpente debaixo dos nossos pés. E o mais interessante, como é que ele vai vencer Satanás? Haverá uma luta ferrenha. Eles vão lutar durante 10 horas de espada, é isso? Fica de pé. Coloca na tela aí, por favor, 2 Tessalonicenses 2:8. Eu vou terminar com esse versículo. Pastor, como é que Cristo vai vencer Satanás? Escute, diga assim: ele já esmagou a serpente. Ele já tomou a chave da casa dele. Olha como é que ele vai vencer. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Faz assim. É assim que Deus vai vencer Satanás.